nós vamos começar a estudar a carta de Romanos, a segunda parte da carta de Romanos, a partir do capítulo 12. Então, se os irmãos puderem ler o livro completo, além da leitura matinal, por favor, mantenham essa leitura, mas se puderem ler o livro, a carta aos Romanos, por favor, é muito preciosa, e hoje nós vamos começar a exposição a partir do capítulo 12, os versículos 1 e 2. Romanos 12, os versículos 1 e 2. Eu lembro também ainda que o pastor Noidi não está conosco, porque ele abriu espaço para mais vagas. Hoje nós temos 47 pessoas, uma apenas que não pôde estar conosco, mas dos que fizeram as inscrições, mas estamos bem completos, né? Então, ele cedeu o lugar dele também, ok? Vamos ler Romanos 12, os versículos 1 e 2, bem conhecidos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida. E agora nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me use para trazer a tua palavra com fidelidade e que ela saia com clareza também para que os meus irmãos possam compreendê-la e que o teu Santo Espírito leve a cada coração. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bebeu uma água. Quem gosta de futebol conhece, com certeza, mas quem não gosta de futebol também já deve ter pelo menos ouvido falar em algum momento de um jogador chamado Cristiano Ronaldo, né? Ele é um dos melhores jogadores do mundo, é considerado um dos melhores jogadores da história, mesmo ainda em atividade, e com certeza é o melhor jogador que Portugal já teve. Ele ganhou a Bola de Ouro, que é o prêmio de melhor jogador do mundo, 5 vezes, sendo a última em 2018. E hoje ele está com 36 anos e continua sendo um atleta de alta performance. Um atleta excelente, muito bom. Ele é muito conhecido por sua disciplina. Ele é extremamente disciplinado, então seus exercícios, seus treinamentos são todos muito fortes, muito intensos. Ele chegou a contratar o velocista Usain Bolt, o maior velocista do mundo, dono do recorde mundial tanto de 100 e 200 metros, e ele corre 100 metros em 9 segundos e 58 centésimos, né? Isso o Usain Bolt. Esse é o recorde. Mas ele treinou o Cristiano Ronaldo, que chegou a percorrer em um jogo 96 metros em 10 segundos. Isso equivaleria a estar pelo menos no pódio ali entre os 8 melhores velocistas do mundo. Isso o Cristiano Ronaldo. Mas ele também é conhecido por sua extrema dieta balanceada, né? Ele come lá suas 6 refeições ao dia, um período entre as refeições de 2 a 4 horas no máximo, dependendo do esforço físico que ele fizer. Se alimenta sempre com carnes magras, pão integral, e para manter hidratado, para se manter hidratado, o que ele faz? Nada de açúcar, né? Ele bebe muita água. Nada de açúcar, nada de refrigerante. E essa semana ele está disputando a Eurocopa e jogando lá contra a Hungria. Logo após ele foi dar uma entrevista coletiva. E quando ele se sentou lá no lugar, na frente dele tinha 2 garrafinhas de Coca-Cola.
o refrigerante, eu ia falar de um refrigerante, né? Que é um dos patrocinadores da Copa, da Eurocopa, né? E aí, a hora que ele viu, ele olhou, né? Deu uma estranhada, pegou as 2 garrafinhas, colocou de lado, pegou uma garrafinha de água e falou, água. Uma voz bem... foi desse jeito mesmo, viu, Júlia? Ele falou, isso virou sátira, né? Um monte de gente começou a colocar isso, e até um outro jogador, Mário Locatelli, da Itália, chegou, né? Fez a mesma coisa e tirou e mostrou tirando sarro, né? E falou, água, né? Igual, mas para tirar sarro mesmo. Mas o resultado disso, eu não sei se é exatamente, alguns investidores falam que não foi exatamente por isso, mas afirma-se que isso gerou um prejuízo para a Coca-Cola de 4 bilhões de dólares. Caiu R$1 no valor da ação, que era de 58, foi para 57 dólares, desculpa, e isso gerou, na nossa moeda, 20,2 bilhões de reais ao cofre da empresa Coca-Cola. Simplesmente por uma atitude. Mas o fato é que o jogador Cristiano Ronaldo, para desfrutar de todo esse sucesso da carreira dele, ele precisou de uma vida muito regrada, uma vida de muito esforço, de muita disciplina, ou então, usando a palavra aqui que o nosso texto diz, de muito sacrifício. E esse texto também nos fala que para nós podermos provar algo que seja bom, agradável e perfeito, mas não um simples perfeito pelo sucesso pessoal, mas o perfeito que Deus tem, nós precisamos viver uma vida de sacrifício. E é isso que esse texto nos fala. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse texto ele dá início à segunda parte da carta aos Romanos. A primeira parte é uma carta doutrinária, fala muito sobre doutrinas, diversas doutrinas, e a segunda parte é uma etapa mais prática para as nossas vidas. Tudo indica que essa carta foi escrita na cidade de Corinto, quando Paulo estava na sua 3ª viagem missionária. Paulo já tinha pregado o evangelho para todos os centros, os grandes centros, Éfeso, Corinto, e Macedônia, e todos esses lugares já tinham recebido o evangelho, inclusive algumas pequenas cidades também. Mas Roma tinha recebido o evangelho não por intermédio de Paulo, porque Paulo nunca tinha estado até então, até quando ele escreveu essa carta, ele nunca tinha estado em Roma. Ele escreve essa carta conforme o capítulo 1, versículo 10 a 12. Paulo escreve orando para que em algum momento, pela vontade de Deus, surgisse uma oportunidade de visitá-los, de visitar a igreja de Roma, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Então Paulo queria um mútuo fortalecimento com aquela igreja, estar juntos ali para desfrutar um pouco da comunhão. Mas Paulo também queria estar lá por um outro motivo, porque ele queria chegar até a Espanha. O evangelho não havia chegado à Espanha. Então Paulo queria ir até Roma e, pela igreja de Roma, ser enviado até a Espanha. Isso incluiria sustento, incluiria oração, incluiria a bênção para que eles pudessem viajar, né? Paulo e talvez algum outro companheiro, assim como a cidade e a igreja de Antioquia fez uma vez com ele. E Paulo, na sua carta, ele elogia a fé que há nessa igreja, mas ele também percebe que a igreja precisa conhecer um pouco mais de alguns aspectos doutrinários. Então ele vai começar a carta falando da dicotomia, da divisão que havia entre judeus e gentios. Os primeiros 3 capítulos são para mostrar a depravação do homem e que todos
precisam da graça de Jesus para obter a salvação. Sejam judeus, sejam gentios. Então, Paulo vai falar primeiro dos gentios, da vida depravada que eles levavam, depois dos judeus, da vida que eles viviam em função da lei. E depois ele vai ensinar outras doutrinas importantes, como a justificação pela fé. Ou seja, Cristo morreu para pagar os nossos pecados, e nós somos justificados quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. Ele fala sobre eleição, que nós fomos chamados para ser de Cristo antes da fundação do mundo. Ele fala sobre a liberdade que há em Cristo, a liberdade que nós temos para não pecar. É uma liberdade que Cristo nos permite. Ele fala sobre o Espírito Santo. Ele fala sobre o que nós chamamos de perseverança dos santos, de um amor do qual nós jamais podemos nos separar, isso no capítulo 8. E ele também mostra algumas promessas destinadas ao povo judeu, do capítulo 9 até 11. E ele termina a carta, a primeira parte, falando: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória para sempre. Amém. É uma doxologia, maravilhosa, finalizando toda a beleza da doutrina que vem nesse início. E então, Paulo começa a parte prática da carta. Tudo isso para mostrar que a doutrina é a base para as orientações práticas da vida. E tudo isso também para que nós possamos provar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: vivendo o bom, agradável e perfeito. Vivendo o bom, agradável e perfeito. Paulo começa essa parte com um portanto. Algumas versões devem estar: rogo-vos, pois, irmãos, mas tem o pois ou o portanto, que é justamente para enfatizar que tudo isso vem em consequência do que foi escrito dos capítulos 1 até o 11. E ele fala: olha, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E quais são essas misericórdias? São as relatadas no capítulo 1 até 11. Portanto, leiam o livro de Romanos, a carta aos Romanos, porque é muito importante. Mas tudo isso é para mostrar que a prática da nossa vida, ela tem como base a doutrina a qual nós conhecemos, a doutrina que ele nos expõe nas Escrituras, nos 11 primeiros capítulos. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, é muito conhecida e reconhecida pelo zelo doutrinário que nós temos. Nós entendemos que este zelo é extremamente importante. Eu sou da Igreja Presbiteriana, primeiro, porque meus pais me levaram lá e desde criança, meu pai é pastor, mas hoje eu sou da Igreja Presbiteriana porque eu reconheço que é a igreja que tem a melhor base doutrinária entre todas as igrejas. E eu reconheço que essa base é fundamentada na Bíblia. Sim, há alguns problemas, algumas coisas que algumas vezes divergem, mas todas as igrejas têm. Mas a doutrina que a Igreja Presbiteriana prega, eu considero sendo a melhor doutrina. Por isso eu estou. Alguns vão falar, defender o seu peixe, eu estou defendendo o meu. Então, eu falo que a Igreja Presbiteriana tem uma doutrina muito boa. Mas, irmãos, eu fico muito triste quando nós somos taxados como uma igreja fria, chamados de sorveterianos, Como muito já se fala. E desculpem, eu não concordo com isso. Não concordo. Não concordo que nós somos uma igreja fria. Não concordo que a Igreja Presbiteriana, de forma geral, é uma igreja fria.
porque nós somos uma igreja que, baseados na doutrina que nós temos, nós buscamos uma vida de santidade. Sim, nós buscamos uma vida de santidade, uma vida de evangelismo. Nós cremos no Espírito Santo, como muitas pessoas falam, o presbiteriano não crê no Espírito Santo. Cremos sim. Cremos sim, nós cremos no que a palavra de Deus nos ensina sobre o Espírito Santo, que Ele nos ensinaria sobre todas as coisas, que Ele nos ajudaria a lutar contra o pecado e tantas outras coisas. Nós cremos sim no Espírito Santo, mas de acordo com o que a Bíblia fala. Muitas pessoas às vezes falam que nós não cremos porque, baseado num emocionalismo, falam que o Espírito Santo faz muito mais coisas do que, pelo menos, a palavra de Deus fala que Ele faz, né? Então, nós sim cremos no Espírito Santo, nós vivemos uma vida correta diante de Deus, buscamos viver uma vida correta diante de Deus. Né? Alguns vão falar, não, nós temos que ser da igreja de Cristo, a igreja de Deus. Sim, nós somos da igreja de Deus, mas aqui Deus nos deu uma igreja local. E hoje nós estamos na igreja presbiteriana e nós temos que amar essa igreja, não porque ela tem uma placa, mas porque ela é uma igreja que busca viver as verdades de Deus. É uma igreja séria. Existem outras igrejas sérias, sim, mas também a presbiteriana é uma igreja séria. Nós devemos amar essa igreja, a igreja que Deus nos deixou. Mas Paulo continua falando, depois de fazer uma propaganda aqui da nossa igreja, né? Paulo continua falando e chama aqueles romanos de irmãos. Ele fala, irmãos, vocês têm provado das misericórdias de Deus. E eu gosto muito dessa ideia de chamar de irmãos, porque Paulo nunca esteve em Roma. Ou seja, ele está falando que os seus irmãos são pessoas que alguns que ele nunca tinha visto na história da vida dele. Né? Isso mostra o que a gente chama de catolicidade da igreja, né? Um termo que vem da Igreja Católica. Né? A Igreja Católica, na verdade, usa esse termo, mas nós entendemos que ele é um termo que pode ser aplicado para igreja, porque catolicidade significa o seguinte, que nós somos uma igreja de diferentes locais. Ou seja, eu aqui no Brasil sou irmão do Júnior lá na Austrália, irmão, é a Laura, filha da Glória? A Laurinha na Holanda, somos irmãos, e eu nunca vi nenhum dos dois. Né? Da Cris na Irlanda, do Lucas no México, da Renata eu vi, Renata e o Rogério lá nos Estados Unidos. Somos todos irmãos, mesmo sem muitas vezes termos visto, somos irmãos em Cristo. Mas catolicidade inclui também o tempo. Né? Nós somos irmãos de Paulo, porque Paulo é um cristão. Na eternidade nós seremos irmãos. Né? Nós somos irmãos daqueles que virão ainda mais para frente, se Cristo não voltar antes. Então, isso significa a catolicidade da igreja. É um termo que a Igreja Católica usa, mas justamente por causa dessa abrangência. Então, essa carta também é destinada a nós que somos irmãos depois de 2000 anos, aí praticamente, um pouco menos. Né? E Paulo fala, olha, pelas misericórdias de Deus. Quais misericórdias? Eleição, justificação, salvação, liberdade, amor, tudo que nós já falamos. Essas misericórdias devem gerar em nossa vida uma gratidão, de forma que nós tenhamos um comportamento de acordo com o Evangelho, para que nós tenhamos uma vida de santidade de acordo com o que a palavra nos ensina. Eu já falei algumas vezes, mas a salvação tem que gerar em nós mudança de comportamento. Se não gerar, tem alguma coisa errada aí. E Paulo mostra a ordem das coisas, né? Já nesse texto. Ele primeiro vem com as misericórdias de Deus, para depois falar do que nós devemos fazer. Por quê? Porque primeiro nós recebemos as misericórdias de Deus, antes mesmo de que pratiquemos coisas boas. As misericórdias de Deus vêm para as nossas vidas antes mesmo do nosso dever. Portanto, Paulo vai falar, olha,
Apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo e santo e agradável. Vivo, santo e agradável. Apresentar ou oferecer é o mesmo verbo usado para oferecer sacrifícios do Antigo Testamento. Como que era no Antigo Testamento? A pessoa levava um animal para ser sacrificado, como um holocausto, por exemplo. Normalmente era um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser de 1 ano, ele tinha que ser puro, sem defeito nenhum, né? Sem nenhum tipo de mácula. E esse cordeiro era colocado no altar, a cabeça dele era cortada, o sangue aspergido sobre o altar, e depois de tudo isso, né, era queimado. E então subia uma fumaça que era chamada que subia como um aroma agradável a Deus. Isso quando a oferta era aceita, né? Por exemplo, no caso de Caim, Caim não colocou um cordeiro, não fez como o Senhor havia estipulado, e ele levou lá sua beterraba, né? Sua cebolinha, salpicão não, né? Sua cebolinha, a salsinha, levou tudo lá, colocou ali, e a oferta não foi aceita porque não subiu como aroma agradável ao Senhor. E essa mesma representação é exigida de nós, que o nosso corpo seja o sacrifício vivo, santo e agradável. Glória a Deus que hoje Ele pede que o nosso corpo seja um sacrifício vivo. Porque os cordeiros eram mortos. Mas pelo sacrifício de Cristo, que foi morto na cruz, nós não precisamos mais oferecer a nossa vida como um sacrifício, né, de morte mesmo, mas um sacrifício vivo, santo e agradável. Né? E assim como um cordeiro deveria ser puro, sem defeito, assim também o Senhor quer de nós santidade. E aí nós voltamos para a doutrina, né? Perseverança dos santos. Romanos 8, que diz, né, que nada vai nos separar do amor de Cristo. E Paulo fala, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura. E o texto não fala, mas ele fala que nada pode nos separar, então nós podemos entender que nem qualquer outra criatura, inclusive nós, poderemos nos separar do amor de Deus. E eu vou falar mais, nem o Criador, Deus, pode nos separar do amor dele. Sabe por quê? Porque Deus é fiel à sua própria palavra e Ele prometeu que nós não poderíamos ser separados. E Deus não vai contra a sua palavra. Em Lucas 1, fala que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Ou seja, há impossíveis para Deus. Ele não pode ir contra a sua natureza. Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então nem mesmo Deus pode nos separar deste amor que nós temos por Ele, de que Ele tem por nós, porque isso é uma promessa dEle. Nem poderes, nem alturas, nem qualquer outra criatura. Bom, se nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Vamos seguir a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou viver do jeito que eu quiser agora. Irmãos, quem pensa dessa maneira não entendeu a graça de Deus na sua vida. Transformou essa graça de Deus em uma graça barata. Porque quando nós pensamos nesse amor inseparável de Deus, nós queremos buscar uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida que seja de acordo com o que Ele quer para nós. E nós fazemos isso por gratidão que nós temos ao Senhor, porque sabemos que Deus tem o melhor para nós, para viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mais ou menos a seguinte, muitas pessoas obedecem e vivem uma vida de santidade, por quê? Algumas por gratidão ao Senhor, como nós estamos falando, mas outras obedecem por medo. Né? Por quê? Porque tem medo do nome ser riscado do livro da vida, porque tem medo de que Deus não aprove alguma atitude sua, né? Então, por causa disso, quer viver uma vida de extrema santidade.
Mas eu quero dar um exemplo. É um relacionamento de filho para com Deus Pai. Um pai, né? E se nós pensarmos no relacionamento de um pai com um filho, como nós poderíamos interpretar isso, né? Se um filho obedece o pai porque tem medo do pai, porque tem medo, porque é um pai muito severo, um pai muito duro, aquele filho vai obedecer ao pai. Pelo menos enquanto estiver sob a tutela dele. Porque chegar lá, Deus 18 anos, né? Agora eu não preciso mais do Senhor, pai. Agora eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Pode ser que muitas pessoas entendam e vivam dessa maneira quando vivem uma obediência por medo. Mas quando nós temos um pai amoroso que nos disciplina, né, muitas vezes, que nos ensina, fala, olha, você tem que fazer direito, não vai por aqui, aqui não vai dar certo. Quando nós temos um pai assim, que demonstra o seu amor, muitas vezes nós vamos errar sim, com certeza, desobedecê-lo, mas nós vamos ter prazer de obedecer a este pai, porque nós não queremos magoá-lo, porque nós não queremos entristecê-lo. Eu gosto de falar, eu brinco, né, que minha esposa às vezes fala lá, ô Ricardo, vai lavar louça, né? Eu já estou querendo comprar uma máquina de lavar louça. Se alguém souber de uma usada aí boa, por favor me fale, porque não dá certo esse negócio. Se eu falo vou e eu não vou, eu vou deixar ela chateada. E muitas vezes, quando nós fazemos isso com Deus, nós também o deixamos chateado. Mas eu vou ficar mais triste ainda porque eu deixei minha esposa chateada, né? Se minha esposa ficou chateada, poxa, eu vou ficar triste também. Mas imagine com Deus, se nós o deixamos chateados, que deu o seu filho para morrer por nós, né? Nós queremos obedecer por prazer, por gratidão, e também porque nós sabemos que Ele tem o melhor para nós, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E quando nós desobedecemos, a gente está fugindo de receber aquilo que é bom, perfeito e agradável de Deus. Por isso Paulo fala que nós ofereçamos o nosso corpo como sacrifício. Aí o corpo significa toda a plenitude do nosso ser, corpo, intelecto, emoções, né? Cuidado o olhinho com o que vê, né? Cuidado o boquinho que fala, né? O nosso Criador está olhando para você, né? Essa é para pôr medo, né? Cuidado, o nosso Criador está olhando para você, né? Mas nós temos que tomar cuidado com o que nós vemos, com o que nossa boca fala, né? E não só cuidado para não falar coisas erradas, porque Tiago vai falar que se nós sabemos que devemos fazer o bem e não o fazemos, nós estamos pecando. Então nós devemos também com a nossa boca abençoar, né? Usar palavras que edificam uns aos outros, com os nossos olhos, além de não olhar para coisas erradas, olhar para o outro com misericórdia. Com as nossas mãos, né, nós falamos sobre a distribuição de cestas, né, com as nossas mãos, além de não tocar aquilo que não deve ser tocado, também poder ajudar, contribuir com o próximo. Nós devemos viver dessa maneira. Mas também o nosso pensamento deve ser como Paulo diz também na carta aos Filipenses, se algum louvor existe, tudo que for agradável, respeitável, bom, de boa fama, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Lembrar também que o nosso coração é enganoso, então não vai vivendo pelo coração não, porque o coração é enganoso. Então nós temos que buscar uma vida de santidade perante Deus, né? O texto que foi lido no começo pelo Charles, o Salmo 139, Senhor, sonda-me. O Senhor conhece meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós devemos fazer essa oração, porque por vezes nós pensamos que está tudo bem, estamos tudo certo com Deus, mas quando nós pedimos que Ele nos sonde, Ele mostra, Ricardo, aqui ó, esse cantinho aqui do seu coração ainda precisa ser mudado. Essa parte da sua vida precisa ser alterada. Nós devemos orar. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, os meus pensamentos. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E assim, quando nós vivemos uma vida de santidade, fazendo isso para a glória de Deus,
assim o Senhor receberá como aroma agradável a nossa vida, o nosso sacrifício. E aí o texto vai falar que esse é o vosso culto racional, né? E a palavra aqui é logique, de lógica, né? No grego. E que significa racional, né? E que é traduzido, mas também, ao mesmo tempo que racional, espiritual. Com o nosso espírito voltado para o Senhor, mas ao mesmo tempo tendo ciência daquilo que nós estamos fazendo, sem emocionalismo barato, né? Mas entender que nós devemos viver, prestar um culto ao Senhor, um culto racional. Sim, muitas vezes nós temos emoções, isso é importante também, mas o nosso culto deve ser pensado, entendido que primeiro ele é destinado a quem? A Deus. Não é um self-service. A gente não vai ao culto para ser servido, embora Deus nos proporcione coisas maravilhosas, nos edifique, nos dê momentos de alegria durante o louvor, nos dê momentos de comunhão, mas não, o culto é para Deus. Antes de mais nada, o culto tem o objetivo de glorificar a Deus. É uma conversa que nós fazemos com Deus, né? Uma resposta àquilo que Ele faz para as nossas vidas. Então nós respondemos com o nosso louvor, com a nossa adoração. E aí de quebra Ele nos abençoa, saímos edificados, mas não podemos nos esquecer que o culto não é para nossa satisfação pessoal, mas é um culto para agradar a Deus. Por isso que nós devemos ser sacrifícios agradáveis a Ele. Por isso que nós devemos dedicar a nossa vida, porque foi assim que Ele nos ordenou. E então, no versículo 2, o apóstolo Paulo começa a falar, olha, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que experimenteis a vontade, qual seja a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Eu creio que todo mundo aqui quer ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida perfeita, né? Uma vida seguindo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Com certeza, todos nós queremos assim. O problema é que muitas vezes nós queremos essa vontade boa, agradável e perfeita do jeito que os padrões do mundo requerem de nós, né? Nós queremos viver uma vida boa, né? Mas qual que é o bom que eu quero? Qual que é o padrão que o mundo tem nos dado, né? Uma boa formação, uma boa empresa, uma boa situação socioeconômica, né? Tudo isso é importante, nada disso deve ser deixado de lado, mas não é isso que deve moldar o nosso pensamento, né? Viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus é deixar que Ele guie a nossa vida da maneira que Ele quer, mas buscando uma vida de sacrifício ao Senhor. E o que Deus nos ensina é exatamente o contrário dos padrões do mundo. Nós não devemos seguir os padrões que são do mundo. Eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo, com a minha esposa, quando nós estávamos para nos casar. Aliás, um bom tempo antes, né? Eu cheguei, fui falar com meu sogro, né? Com a minha família toda, estavam todos lá, né? E o meu sogro e minha sogra estavam lá sentados na mesa, todos nós jantando. Daí eu pedi a palavra, falei, olha, é o seguinte, né? Eu gostaria de pedir a filha de vocês em casamento, quero me casar com ela, tal, e nós queremos nos casar no final deste ano, dia 15 de dezembro de 2012, né? E eu sempre tranquilo, que o pai e a mãe dela são muito tranquilos, né? Eu falei, vai ser tranquilo, né? Aí o pai dela, a primeira coisa que ele me perguntou, onde vocês vão morar? Já deu aquela intimada, né? Eu falei, deu uma gaguejada. Sabe por quê? Porque nem a gente sabia onde a gente ia morar. Não é questão de casa, não era questão de não ter uma casa para morar,
Até porque o nosso apartamento estava sendo construído, estava tudo andando e caminhando, mas não era essa a questão. A questão é que nós não sabíamos nem a cidade que nós íamos morar. Nós morávamos em São Paulo, né? Ela foi fazer um curso lá em São Paulo, eu também, cada um morava na sua casa, né? Só que a família dela é de São Vicente e a minha família era de Campinas. Então, pelo menos aí, 3 cidades possíveis para a gente morar. E a gente começou a orar ao Senhor e pedir a direção. E nós começamos a perceber que o Senhor estava nos direcionando para vir morar aqui em Campinas. E aí um dia, Deus direcionou a mim, direcionou a ela, cada um em um momento determinado, para que viéssemos morar em Campinas. E a gente conversou, estava quase tudo certo. Menos o bonitão aqui, né, que chegou lá e falou, não, sabe o que é minha futura esposa, né? Eu acho que agora nós vamos ser um só corpo, né, uma só pessoa. Então nós precisamos pedir o direcionamento de Deus juntos. Ela falou, você que peça, eu já recebi. Não, ela bem mais confiante, né? Ela falou, não, de jeito nenhum, eu não quero isso não. Eu falei, não, mas eu acho que a gente tem que pedir, afinal, né? Não é testar Deus, né? Abraão foi lá, ficou falando com Deus, e Deus... E se for 1.000 pessoas, se tiver 1.000 pessoas que são justas, o Senhor não vai destruir a cidade por causa dessas 1.000 pessoas? Não, não vai. Não, e se tiver 100? E se tiver 10, né? Abraão foi tentando, né? Mas não tinha nem essas 10 pessoas, mas ele tentou. Eu falei, não, deixa eu tentar, né? Vamos fazer igual o Gideão, né? Se tiver novelo lá e tudo úmido, novelo seco, né? Esse monte de coisa, esse monte de teste com Deus e eu falando, né? Na verdade... eu estava mesmo querendo fugir daquilo que Deus tinha para nós. Sabe por quê? Porque não tinha lógica vir para Campinas. Eu morava em São Paulo, eu tinha um bom emprego, eu era engenheiro, eu sou engenheiro ainda, né? Uma vez formado, não pede. Eu tinha um bom trabalho. Eu recebia bem, dava para a gente viver em São Paulo tranquilo. O custo de vida lá é alto, mas dava para viver. Minha esposa ainda trabalhava em São Vicente, era ministro de louvor lá da cidade dela, da igreja dela, Igreja Batista, e ela recebia também para trabalhar lá, e ela iria receber ainda mais depois de formada ali do curso. Então a gente estaria com a vida tranquila, a vida tudo certo. Poderia morar em São Paulo e aos fins de semana ir para São Vicente, se precisar, São Vicente a 40 minutos de São Paulo, estava fácil. Ou então a gente poderia morar em São Vicente, né? E eu pegar um fretado todo dia para São Paulo também estaria fácil. Mas Campinas não tinha nada, não tinha emprego, não tinha nada. E o Senhor me falou de uma maneira, junto com ela, deu um tapão assim na minha orelha e falou, Ricardo, para de duvidar, né? Vai lá, faz o que vocês têm que fazer. Essa é a minha direção para vocês. Não mudem, não mudem. Mas a questão não é como nós entendemos a vontade de Deus ou como nós interpretamos a vontade de Deus. A questão é que eu não queria obedecer à vontade de Deus porque eu queria viver segundo os padrões deste mundo. Eu queria viver de acordo com aquilo que o mundo determina. Você tem uma boa condição financeira, a esposa, já está tudo certo, está tudo resolvido, não precisa de mais nada. Não é bem assim, irmãos. Como eu disse, dinheiro é importante, mas não deve ser isso que molda a nossa caminhada. Uma boa empresa, uma boa estabilidade é importante, mas não deve ser isso que molde a nossa caminhada. Todo mundo quer ter uma vida boa e agradável. A questão é que muitas vezes nós não queremos obedecer a Deus. Irmãos, obedecer a Deus é muitas vezes viver aquilo que é humanamente incerto, mas divinamente perfeito. Muitas vezes é viver o que é humanamente incerto, mas viver o que é divinamente perfeito. E desobedecer a Deus é viver muito menos do que Ele tem para nós. Viver muito menos do que as bênçãos que Ele tem para nós. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Sim,
Mas quando nós não obedecemos, significa que é algo que nós consideramos mais importantes do que a vontade de Deus. E quando nós colocamos algo mais importante do que a vontade de Deus para nós, nós estamos estabelecendo ídolos para nossas vidas. É tomar a forma do presente século, seguir a forma do que o presente século, esse século mau, nos determina. Não são essas coisas que o mundo diz que devem determinar as nossas ações. Lógico que nós, eu e minha esposa, já passamos por outras provas de obediência, né? E que precisamos ter a mente transformada, né? Como o texto fala, não molde de acordo com este padrão do mundo, mas deixem Deus transforme pela renovação da sua mente. Deus os transforme pela renovação da sua mente. Nós passamos por muitos momentos em que nós precisamos tomar decisões difíceis. 2013 eu precisei decidir se eu continuaria no meu emprego ou se eu sairia da minha vida lá como empregado para viver a vida que o Senhor queria ministerialmente para nós. Nós tivemos que tomar essa decisão, foi difícil. Mas nós entendemos que o dinheiro não deveria estabelecer. Irmãos, nesse tempo, a gente vive os milagres de Deus. Eu saí do emprego e foi muito interessante, porque e eu vou falar em valores, tá? Para que os irmãos entendam. Nós já iríamos mudar, nós mudamos em fevereiro de 2014 para a nossa casa, para o nosso apartamento mesmo, e até então a gente morava de aluguel. O aluguel era R$800, mais ali uns 250 de condomínio, não me lembro, era barato. Mas a minha esposa era a única que tinha um emprego em casa, fixo. Ela ganhava R$700. R$700. Além disso, ela dava aulas, então complementava um pouco. Eu fazia bicos de elétrica, né? Fiz durante um bom tempo, dei aula de violão. Irmãos, não sei explicar como Deus nos sustentou durante todo esse período. Mas eu sei que em 2014 Deus nos deu a oportunidade de ir para a Alemanha desempregado. Né? Deus nos deu algo maravilhoso. Nós estávamos vivendo o bom, perfeito e agradável de Deus que nós não viveríamos se eu tivesse continuado no meu emprego. Nós estávamos vivendo o bom, perfeito e agradável de Deus que nós não viveríamos se nós não obedecêssemos à vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas ela exige de nós. Ela exige uma vida de sacrifícios, ela exige uma vida de abdicação, né? O Cristiano Ronaldo abdicou de muitas coisas para viver o que ele tem vivido hoje. E assim também a nossa vida espiritual, nós precisamos abdicar de algumas coisas para viver o que Deus tem para nós. Mas precisamos entender que quando nós vivemos isso, nós estamos vivendo o bom, perfeito e agradável que Deus tem para as nossas vidas. E como é maravilhoso. Eu e minha esposa, nós, até então, até eu sair do meu emprego, nós não tínhamos vivido tão bem. Nunca tivemos problemas de briga, mas nunca vivemos um tempo tão gostoso como nós tínhamos vivido, como nós começamos a viver daquele tempo para cá. E hoje nós continuamos provando do bom, perfeito e agradável. Sim, tropeçamos. Sim, por vezes desobedecemos. Mas nós temos provado do que é bom, perfeito e agradável de Deus para nossas vidas. E o texto fala, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Outros textos vão falar, transformai-vos pela renovação da vossa mente, mas não, essa tradução é um pouco melhor, porque o verbo transformar está no passivo. Deixem que Deus transforme, sejam transformados pelo poder de Deus. A ideia é que Deus vai nos transformar, mas não é uma transformação única, acabou. Desse momento para frente, vocês estão resolvidos, mas é uma transformação contínua, porque o mundo está o tempo inteiro tentando nos amoldar, nos fazer conformar, tomar a forma do mundo, e nós precisamos continuamente pedir que o Senhor transforme a nossa mente, continuamente pedir que Deus transforme a nossa mente.
Lógico que não é uma ação simplesmente divina, nós precisamos deixar Deus transformar as nossas mentes, é isso que o texto fala. Deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. É uma ordem que deixemos, mas nós podemos obedecer ou não. Mas quando nós obedecemos, nós vivemos o bom, agradável e perfeito de Deus. Duas coisas que nós precisamos entender com relação a essa vontade. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. Nós entendemos que existe, pelo menos, existe mais, mas existem dois tipos de vontade. A vontade revelada, essa é simples de obedecer, porque está na palavra de Deus. A gente já sabe qual é. É simples de obedecer, né? Porque nós sabemos, não que é tão fácil assim, muitas vezes é difícil. Mas existe também a vontade secreta, a vontade que Deus não falou. Deus não falou qual faculdade a gente deve fazer. Deus não falou qual emprego, né? Tem duas possibilidades de emprego, qual que eu devo aceitar, né? Nós fazemos isso como? Obedecendo também princípios da palavra, na multidão de conselhos a sabedoria, conversar com pessoas mais experientes que você, pedir ao Senhor, orar pedindo a direção, ler a palavra de Deus, que muitas vezes nos ajuda a tomar essa direção. Mas também é uma segunda coisa, e essa é muito importante. Nós não precisamos ter medo da vontade de Deus. Não precisamos ter medo de viver a vontade de Deus. Quando eu era adolescente, eu falava, Deus, faça a sua vontade, desde que ela seja minha. Faça a tua vontade, desde que seja o que eu quero. Por quê? Porque eu tinha medo que Deus, e eu sabia que Deus não ia querer aquilo que eu queria. Né? E eu falava, Deus, faz a sua vontade, mas ficava com o coração apertado de pedir a vontade de Deus. Não, a gente não precisa ter medo da vontade de Deus. É agradável viver a vontade de Deus. É gostoso viver a vontade de Deus, muito melhor do que viver a nossa própria vontade. É agradável. Mas eu quero finalizar dizendo que nós só podemos viver transformados por Deus, ter a nossa mente transformada por Deus. Nós só podemos viver não nos conformando com este mundo. Nós só podemos ser um sacrifício vivo, porque um dia alguém foi um sacrifício que entregou a sua vida e morreu por nós. Cristo veio, viveu não de acordo com os padrões do mundo, mas de acordo com os padrões de Deus. Ele veio, sofreu oposição, viveu em oposição ao mundo, e ele foi o sacrifício. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Por isso que havia o sacrifício de cordeiros. Mas ainda assim, o sacrifício de cordeiros não era suficiente para perdoar os nossos pecados. Por isso precisou vir o Cordeiro perfeito, Cristo. E o derramamento do seu sangue foi suficiente para nos salvar. Foi suficiente para transformar a nossa vida. Nós amamos a doutrina que a palavra de Deus nos ensina, porque ela nos ajuda a viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Vou chamar o grupo de louvor, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, como é bom poder viver a Tua vontade, ó Pai. Como é bom poder desfrutar daquilo que é bom, que só o Senhor tem para nós. Poder viver uma vida agradável, porque seguimos a Tua vontade, mesmo em meio a dificuldades. Nós podemos desfrutar dessa vontade. Como é bom poder viver o que o Senhor tem para nós, que é perfeito. Mas muitas vezes nós nos desviamos e vivemos um caminho imperfeito, porque nós não queremos obedecer à Sua vontade, ó Pai.
Nos ajude a entender que nada que foge da tua vontade é bom para nós. Nada que foge da tua vontade é perfeitamente agradável. Nos ajude a compreender que seguir os caminhos que o Senhor tem para nós é o que nos faz viver uma vida boa, perfeita e agradável. Viver a tua vontade, ó Pai. Nos ajude a colocarmos o nosso coração na tua palavra, em obediência ao Senhor. Nos ajude a viver este sacrifício vivo. Oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, todo o nosso coração, toda a nossa mente, todo o nosso intelecto, todo o nosso sentimento, todo o nosso corpo mesmo, físico. Nos ajude a consagrar totalmente ao Senhor. Nos ajude, ó Pai, a viver não conforme o que o mundo dita. Como é difícil fazer isso, ó Pai. O mundo está o tempo inteiro, as telas, as redes sociais, a televisão, nos falando que nós temos que viver de um jeito, mas o Senhor quer que nós vivamos de acordo com a Tua palavra, não de acordo com o que o mundo nos ensina. Nos ajuda, ó Pai, a viver de acordo com o que o Senhor quer para nós. Nos ajude, transforme a nossa mente, ó Pai, dia após dia, para que possamos entender exatamente aquilo que o Senhor quer e possamos desfrutar da Tua vontade boa, agradável e perfeita. Nós te pedimos isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.